Ao longo da nossa vida, nós temos um costume, um hábito de acumular muitas coisas. Já perceberam como nós somos acumuladores de coisas? Como nas nossas casas a gente vai enchendo de coisas que às vezes a gente até se esquece que tem. Às vezes vai comprar um negócio que já tinha, mas não sabe aonde colocou, então precisa comprar outro. E à medida que nós vamos acumulando as coisas, também vai precisando aumentar o tamanho dos lugares aonde a gente guarda essas coisas. Precisa de um armário novo com mais gavetas, precisa de um guarda-roupa novo que caiba as malas, mas em cima do guarda-roupa também vão as malas, e dentro das malas vão as outras coisas que nós não temos espaço para guardar. Então, dentro de uma caixinha, a gente coloca uma caixinha, e dentro daquela outra caixinha a gente coloca outra caixinha. E a gente vai acumulando coisas. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Já perceberam como o nosso coração é grande para acumular coisas que não prestam? Já viram quanta raiva, quanto ódio, quanta indiferença, quantas brigas de famílias a gente consegue guardar dentro do coração? E tem gente que tem o orgulho de dizer: eu guardo isso há muito tempo, e vai guardando. O nosso coração vai se dilatando das coisas ruins, porque nós vamos acumulando essas coisas, esses pensamentos, essas situações ruins. Tem famílias que estão brigadas há anos, tem famílias que estão brigadas há muito tempo, e tudo isso vai sendo guardado, vai sendo armazenado no coração. O nosso coração é maior do que a memória de qualquer computador que já foi inventado, porque tudo nós vamos colocando aí. Estas coisas ruins nós vamos acumulando, e nós acumulamos isso sem nenhuma necessidade, sem precisar destas coisas. Nós precisamos aprender na nossa vida a nos despojarmos das coisas, tanto aquelas coisas materiais, como aqueles sentimentos ruins que estão guardados no nosso coração. Às vezes faz uma confissão, mas não faz uma confissão completa, porque não coloca todas as coisas que precisa colocar ali diante de Deus, e às vezes coloca pela metade, porque fala que perdoa, mas não perdoou, fala que quer o perdão de Deus, mas não está disposto a perdoar, fala de mudança, mas não quer sair do mesmo lugar. Tem gente que não muda de lugar nem na missa, porque tem lugar fixo na missa, todo dia que chega está sentado no mesmo lugar. Nem para isso presta, nem para mudar de lugar na missa. São coisas que nós vamos acumulando ao longo da vida, são situações que a gente vai guardando ao longo da vida, e a gente não abre mão disso. A gente não abre mão dessas coisas, a gente não está disposto a deixar isso. E Jesus fala neste evangelho, ou falava neste evangelho, uma coisa muito importante: despojar-se. Despojar-se. Do que você precisa despojar-se hoje? Eu preciso despojar disso. Será que é só disso mesmo? Quantas coisas estão guardadas em você e por você que não precisam ser guardadas? E enquanto não se faz isso, não existe progresso, não existe caminho espiritual, não existe mudança de vida, transformação de vida. Quem não está disposto a deixar todas as coisas por causa de Cristo, para assumir a cruz de Cristo, de fato não está disposto a fazer um caminho de conversão. Quando nós ouvimos essa segunda leitura, São Paulo fala, já assim da sua velhice, mas aqui não é simplesmente a condição de velhice. A carta a Filemon é um dos menores textos de São Paulo, é um texto pequeno, e é o texto que tem um endereço direto, Este Filemon é alguém que possuía um escravo,
e esse escravo estava agora a serviço de Paulo, e Paulo o reenvia a este Filemão, dizendo: não te devolvo um escravo, mas te devolvo um irmão em Cristo, e é assim que você deve recebê-lo. E São Paulo fala disso na sua velhice, começa dizendo: agora já velho, ou seja, aqui é mais do que a idade, é a sabedoria de compreender e de saber o valor real das coisas. Na juventude se acumulam muitas coisas, se quer as coisas em demasia, mas com a sabedoria, nós precisamos entender quais são as coisas essenciais, quais são as coisas que realmente importam. Agora nós recebemos o Espírito Santo, para quê? Simplesmente para cantar os louvores de Deus? Não. Para que o Espírito Santo nos dê sabedoria para saber quais são as coisas que realmente são importantes e que nós precisamos guardar na nossa vida. O nosso coração, que tem espaço para tanta coisa, às vezes não tem espaço para Deus. Tem espaço para guardar os rancores, as raivas, as invejas, as maledicências, as fofocas, porque se perguntar, sabe todos os detalhes da vida do outro, mas não se enxerga com os olhos de si mesmo, não é uma pessoa capaz de enxergar-se a si mesmo. Ou seja, temos espaço para tudo, menos espaço para Deus. O coração está tão dilatado, tão cheio de coisas, que não cabe Deus dentro desse espaço. Não cabe Deus dentro desta realidade. E aí nós estamos num momento difícil, porque nós que somos chamados a ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, ficamos perdendo tempo com coisinhas e com detalhes. Não deixamos a palavra de Deus entrar e penetrar no nosso coração. Ela entra pelos nossos ouvidos, mas sai imediatamente pelo outro. Por quê? Porque falta esta qualidade, esta carência de escuta da palavra de Deus. E São Paulo vai dizer: olha, agora eu estou te devolvendo um irmão, estou te devolvendo alguém que passou comigo por esta vida, que entendeu o significado, o sentido da palavra de Deus. E é este o convite que São Paulo faz também a cada um de nós, a não recebermos a palavra de Deus como se fosse mais uma palavra, como se mais uma vez nós fôssemos à missa, como se mais uma vez nós recebêssemos a Eucaristia, mas quando volta para casa está tudo do mesmo jeito. Não é porque não mudou as coisas lá, é porque não mudou as coisas aqui, porque nós não mudamos, nós não recebemos, não acolhemos a palavra de Deus, nós não recebemos essa palavra capaz de provocar grandes transformações, de realizar milagres autênticos e verdadeiros. E não é só a cura de uma doença, mas é a cura do mal, do pecado que está enraizado na nossa vida. Aí está a verdadeira transformação. Por isso, aquele que não renuncia a si mesmo, não despreza estas coisas e não toma a cruz, não pode ser discípulo de Jesus. Nós reclamamos às vezes que a cruz é pesada, né? A cruz não é pesada, porque a cruz tem o tamanho e o peso da nossa salvação. Mas o que é pesado então? São as coisas que nós vamos carregando, que nós vamos puxando junto com a cruz. A palavra diz: tomar a cruz e carregar, e às vezes nós vamos arrastando essa cruz, porque nós não queremos a cruz, nós não queremos a história de salvação que Deus tem para cada um de nós. Ah, como seria bom se a minha família fosse assim, seria tudo perfeito. Se o meu marido fosse desse jeito, a minha vida seria ótima. Se a minha esposa
fosse assim, a vida seria maravilhosa. Se os meus filhos fossem assim, seria tudo perfeito. Os seus filhos são como são, a sua esposa é como é, o seu marido é como é, mas esta é a história de salvação que Deus tem para você. Esta é a história de salvação que Deus te deu. Então ela não é pesada. Ela não é pesada, ela é aquela história de salvação aonde Deus está com você, caminhando junto com você. Não tente passar a cruz adiante. Não tente cortar um pedaço da cruz, porque depois ela não dá para fazer a travessia. Ela não dá para chegar do outro lado. Não tente mudar o formato da sua cruz. Não tente mudar o jeito da cruz. Esta é a cruz. E Jesus, que é Filho de Deus, tendo esta realidade divina, despojou-se de si mesmo, assumiu a nossa natureza humana, abriu mão, despojou-se desta condição divina, para mostrar a cada um de nós que é possível caminhar carregando esta cruz e ainda manter-se fiel a Deus. O sinal está aqui. Por isso que do lado da nossa celebração, na liturgia, nós sempre temos próximo um crucificado, para nos lembrar dessa realidade, do tamanho do amor de Deus, da loucura do amor de Deus, de onde Deus foi capaz de chegar pela sua salvação, pela minha salvação, pela nossa salvação. Jesus não é um projeto político. Jesus não é um projeto ideológico. Jesus não pode ser assumido por um partido. Tem gente por aí dizendo que os nossos santuários não são mais nossos, agora é propriedade de algumas coisas, né? Quer dizer, está mudando a ordem das coisas. Tem gente que se equipara e se iguala a Jesus Cristo. Me espanta muito essas coisas, porque o único que deu a vida por mim e por você foi Cristo. Ninguém mais. Ninguém mais. É isso que nós celebramos, esse mistério de amor presente no mistério da cruz. E é por isso que para nós a cruz não é simplesmente um penduricalho para a gente colocar no pescoço. É o sinal que nós carregamos. É o sinal que nós carregamos de que nós aceitamos ser discípulos de Cristo. Este foi o primeiro sinal e o primeiro presente que a igreja te deu. No dia do seu batismo, do meu batismo, a primeira coisa que a igreja nos deu foi o sinal da cruz. Recebe a cruz de Cristo, sinal de salvação. Por isso, se nós queremos ser discípulos, é preciso assumir esta cruz. E é preciso defender a cruz. É preciso defender a nossa fé. É preciso proclamar a nossa fé. É preciso anunciar a nossa fé. Há 50 anos a Renovação Carismática faz isso aqui, faz isso em tantos lugares. E é preciso cada vez mais nos renovar pela ação do Espírito, não pelas coisinhas, pelos penduricalhos, mas nos renovar pela força do Espírito, pela ação do Espírito, e renovados por esta ação do Espírito, testemunhar a nossa fé. Nós podemos falar de Jesus Cristo de muitos jeitos, mas o melhor jeito e a forma que convence de fato é o nosso testemunho. Por isso sejamos testemunhas vivas deste Cristo que na cruz deu a sua vida por causa de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.